E aí, pessoal, as férias chegaram, as crianças em casa e dessa vez muito diferente do que a gente está acostumado, né? Ou do que tinha planejado, né? E aí isso tem me feito pensar numa série de coisas, porque na verdade a gente teve que fazer muitas mudanças nas nossas vidas em função dessa pandemia, né? Com relação ao trabalho, a nossa vida social, impactos na vida financeira de alguns. E a criança também teve mudanças muito significativas, né? De deixar de ir para a escola, essas aulas online. E será que a gente parou para perguntar para elas o que elas estavam achando disso tudo, né? Porque as emoções que estão nos mobilizando a gente sabe, né? O que está deixando a gente angustiado. E a criança? A criança ela tem uma forma muito diferente, às vezes, de manifestar os sentimentos dela. Nem sempre é tão claro e preciso como a gente, né? Então, às vezes, ela tá ali quietinha, brincando no iPad, no celular, e a gente acha que tá tudo certo, né? Só que, às vezes, a gente não percebe que o excesso de alguns comportamentos, né? Por exemplo, do uso dos jogos, da comida, né? Eu vejo muitos pais falando assim, meu Deus, meus filhos estão comendo demais, né? Até a gente, quando fica muito ansioso, às vezes come um pouco mais. Então a gente às vezes não percebe que esses excessos podem ser uma forma de mostrar que não tá tudo tão bem assim. E aí, será que a gente também não precisa olhar um pouco mais para eles e perguntar o que eles estão achando disso tudo, né? Quais são as ideias que eles têm para poder melhorar um pouco esse quadro, né? Esse impacto que a pandemia trouxe para a nossa vida? Talvez eles tenham muito para contribuir, né? E pensando nessa questão de férias, né, um novo desafio para nós, né, o primeiro desafio foi conseguir fazer as adaptações para que essas crianças estudassem em casa. E agora a gente vai ter um novo desafio aí para poder tornar essas férias um pouco interessantes, né? Porque talvez o que está totalmente fora do que havia sido planejado. Muitas pessoas talvez planejavam viajar, né, ir para casa de parentes e nem na área comum do condomínio a gente pode ir, né? Mesmo se você mora num condomínio super bacana, que tenha piscina, que tenha quadra, que tenha parquinho, tá proibido de frequentar. E aí, o que a gente vai aprontar, né? Então eu queria compartilhar com vocês uma ideia para que juntos a gente possa tornar essas férias um pouco mais leves, mais leve, né? De que forma? Eu não tenho uma fórmula mágica para passar para vocês, né? Do que fazer nas férias para que seja um pouco mais divertido. A única coisa que eu sei é para que isso seja possível, nós pais, cuidadores, né? Vamos precisar ter muita disponibilidade para essas crianças. A gente acaba às vezes também se envolvendo em muitas outras coisas, trabalho, home office, casa e até os próprios eletrônicos também, né? E a nossa disponibilidade acaba sendo muito pouca. Então, o primeiro ponto a gente precisa ter um pouco mais de disponibilidade para envolver essas crianças em algumas atividades legais. E aí, as atividades elas podem ser feitas de acordo com a condição, né, de cada um, com a disponibilidade de cada um. E eu acho que seria muito legal se a gente começasse a trocar algumas ideias, né? Então, eu imagino que às vezes cada família pode estar tentando se organizar de alguma forma, outras ainda não pararam para pensar nisso. E de repente a gente pode começar a trocar para que essas férias sejam um pouco mais divertidas, mesmo estando em casa, né? Então, ontem, por exemplo, eu comecei pela seguinte estratégia. Já tinha algum tempo que eu estava querendo organizar o quarto das minhas filhas. Os brinquedos estavam muito bagunçados, elas se queixavam por vezes que não brincavam porque não conseguiam encontrar as coisas que elas queriam, né? Não tinham paciência de ir lá e vasculhar, né? Elas queriam as coisas mais à vista. E aí eu aproveitei o dia de ontem, que a gente estava à tarde em casa, para poder organizar esses brinquedos. E aí então eu tirei tudo das prateleiras, tirei tudo das caixas e a gente foi selecionando algumas coisas que não serviam mais, tinha muita sucata junto e pedi para que elas
selecionassem alguns brinquedos também que elas não usavam mais para a gente fazer algumas doações. E aí, gente, foi muito interessante, porque assim, a ideia inicial era o quê? Era deixar o quarto mais organizado, tirar o que elas não usavam e pronto, né? Já estava ótimo essa parte. Mas o interessante é que foi além. Elas entraram em contato com brinquedos que elas nem lembravam que tinham. E que elas ficaram encantadas até, né, com os brinquedos. Então tinha umas bonequinhas lá de pano que elas ganharam já tem algum tempo, que estão bem novinhas, são lindas, e elas entraram em contato com aquilo e ficaram deslumbradas. E aí foi como se tivessem ganhado um brinquedo novo, sabe? O resto do dia elas passaram brincando com esses brinquedos e ficaram super satisfeitas e participaram de tudo isso, né? Elas participaram desse planejamento, elas participaram da bagunça, né? De tirar todos os brinquedos, de selecionar o que servia, o que não servia, de organizar de novo, né? Pedir para elas, então agora vocês vão colocar os brinquedos nos lugares, até para que vocês saibam onde é que está. Então, de participar dessa organização, e foi muito legal. Ontem, no final do dia, a minha filha falou assim pra mim: mãe, hoje foi um dos melhores dias que a gente teve até hoje, porque a gente arrumou o nosso quarto e encontrou aqueles brinquedos, né? Então, são coisas muito simples, né? Muito, para nós, assim, parece muito simples, mas para elas é muito significativo. É como, por exemplo, quando a gente resolve arrumar o guarda-roupa, a gente encontra aquela peça de roupa que a gente gostava muito, mas a gente nem lembrava que tinha mais, né? É que você fala, nossa, que legal, gostando dessa roupa, vou passar a usar. Então é mais ou menos isso. E ao mesmo tempo também fazer um limpa, né? Dar uma organizada. Que tal a gente começar por aí, né? Então essa é a minha primeira contribuição para vocês. Eu ainda tenho algumas ideias, né, que eu pretendo colocar em prática, mas eu queria também que vocês me ajudassem nesse processo para que a gente possa ajudar mais pessoas a tornar as férias das crianças mais leve, né, para que elas descansem de fato, né, de todo esse período aí de aulas online e que a gente volte em agosto à nossa rotina, descansados, saudáveis, né, emocionalmente falando. Vamos lá? Posso contar com vocês? Então tá, quem tiver ideias pode comentar ou então mandar inbox que eu vou compartilhando aqui com as outras pessoas também, tá bom? Então um abraço, fiquem todos com Deus, bom restinho de semana para vocês.